Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 3 do PET volume 2 de História do ano de 2021. E vamos lá, sem perder mais tempo. Semana 3, o tema de vocês é Revolução Industrial. Eu destaquei alguns pontos importantes aqui no texto e nós vamos dar uma discutidinha nele bem rápida para a gente ir lá para as atividades para vocês colocarem elas em dia, beleza? Então vamos lá. A Revolução Industrial é um processo de mudanças técnicas relativas à produção e ao trabalho que se iniciou no século XVIII, mas que passou por diversas fases e ainda hoje estamos vivendo a Revolução Industrial. A modernização na forma de se produzir algo trouxe vários benefícios, como o aumento na quantidade de produtos, mas trouxe também consequências como poluição e desgaste na relação do trabalho. Aí nós vamos ver um pouquinho aqui da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial tem um processo anterior que aconteceu há cerca de 4 séculos antes. A partir do século XII, no contexto da Idade Média, os grupos de artesãos se organizavam nos burgos para determinar regras para o comércio de seus artesanatos. O modo de produção artesanal era lento e demorado, pois cada artesão tinha responsabilidade por toda parte do processo: comprar ou extrair a matéria-prima, medir, cortar, pregar, colar, lixar e ajustar para vender. Então vamos falar um pouquinho sobre esse processo artesanal. Vamos pensar aí num sapateiro, por exemplo. Um artesão que fazia o sapato naquela época, ele não tinha uma medida só igual as fábricas grandes têm. Hoje o número 36, 37 ou o número 37, calça tem uma forma específica, a fábrica vai lá, recorta aquilo lá, vai um tamanho só e vem faz aquela produção em série. Não. Ele tinha que pegar a pessoa, medir o pé da pessoa, recortar o material, o couro que ele usava, ele tinha que curtir o couro, trabalhar todo aquele couro para depois ele ser utilizado e fazia todo o passo a passo, desde colocar a matéria-prima que ele usaria para fazer o produto final, lá de acordo com a necessidade dele, ele media, cortava e fazia todinho o processo para deixar o sapato montadinho. Isso aí levava o quê? Meses para ficar pronto. A pessoa muitas vezes que encomendava esse sapato tinha que ir lá várias vezes para medir o pé, para poder ver se estava certinho, se estava confortável. Depois isso foi mudando. Existem ainda, gente, muitos artesãos aí que fazem muitas coisas à mão ainda, que é super valorizado. Por quê, gente? Por que às vezes você comprar um ponto cruz de uma artesã que faz ele à mão ali, ele sai muito mais caro do que você ir lá numa loja e comprar aquele que uma máquina fez? Primeiro, aquele que a artesã fez com tanto cuidado e carinho levou muitas horas para ela fazer. Foi feito tudo à mão e é um bordado diferenciado. Aquele que você vai lá na lojinha de 199, compra e ele já vem prontinho, não estou dizendo que é feio não, mas ele não vai ter o mesmo amor, o carinho, a dedicação de uma pessoa artesã em cima daquilo ali, fazendo o tempo todo, gastando o seu tempo de trabalho, a sua hora de serviço, entendeu? As pessoas que vivem hoje do artesanato, muitas das vezes não são valorizadas pelo fato de o produto ficar mais caro do que um industrializado. Mas a gente tem que aprender a dar valor para essas pessoas que ainda fazem os seus produtos, né? Que ainda produzem alguma coisa artesanal, que além de tudo é muito bonito. Seguindo aqui. Alguns artesãos se enriqueceram com esse processo e se tornaram grandes burgueses. Com isso, eles passaram a chamar outros artesãos para trabalhar para ele, dando as ferramentas e um dinheiro para que pudessem produzir. Assim, o lucro da venda ficava com o dono dos meios de produção, as ferramentas. Para aumentar a produtividade, essas oficinas estabeleceram o trabalho em série, ou seja, cada trabalhador faria apenas uma função. Inicia-se assim um modo de produção chamado manufatura. Então vamos lá, gente. Na manufatura, eles já ampliaram aí os locais de produção.
Continua sendo muito artesanal? Continua, porém, agora tem umas maquininhas que facilita e tem um dono ali daquela oficina. Então ele vai distribuir para as pessoas o material, as ferramentas para essas pessoas trabalharem. Então ele é o dono do lugar, o dono das ferramentas e ele vai ensinar o ofício para alguém. E essas pessoas que estão ali trabalhando para ele vão vender a sua força de trabalho enquanto ele fica com os lucros da produção. E também surgiu aí, né, a questão do trabalho em série. Cada um ficou responsável por uma etapa do produto, né? Se era para fazer um tecido, um ficava responsável por fiar o algodão, o outro ficava responsável por tecer, o outro por costurar, enfim, independente do que fosse fazer aí nessa oficina. Esse processo de retirar a propriedade das ferramentas do trabalhador e deixá-lo apenas como função é chamado de alienação do trabalho. As manufaturas produziam mais de modo artesanal, mas ainda os burgueses queriam aumentar a produção, investindo em novas técnicas e tecnologias. O engenheiro britânico James Watt inventou uma tecnologia revolucionária à época, a máquina a vapor, movida pelo aquecimento de caldeiras. As máquinas precisavam de carvão para funcionar e podiam produzir muito mais rápido. As oficinas, então, substituíram trabalhadores por máquinas, tornando-os operários, pois precisavam operar as máquinas. Essa nova fase ficou conhecida como maquinofatura. Então, comentando sobre essa maquinofatura, foi o momento em que eles deixaram de usar a mão de obra do trabalhador para fazer os produtos. Eles passaram a utilizar as máquinas. E os funcionários, então, iam lá para operar essas máquinas. E eles passaram, então, a ser operários. E essas máquinas a vapor necessitavam de pessoas para poder estar colocando carvão ali, para poder entrar em combustão e a máquina funcionar, e precisava de pessoas para poder ir organizando essas máquinas e colocando-as funcionando direitinho na sua devida função. Continuando aqui então. Apesar do aumento na produção, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas, que gerou muitos problemas, como grande quantidade de desempregados, salários muito baixos, poluição devido à fuligem gerada pelas fábricas, aumento da criminalidade, falta de saneamento básico, trabalho infantil e péssimas condições de trabalho. Um fator fundamental para que a Inglaterra fosse o primeiro país a fazer a Revolução Industrial foi o seguinte: o governador inglês decidiu criar a Lei dos Cercamentos, que permitia ter terras apenas quem pudesse ter condições de pagar por elas. Por isso, as terras de uso comum da zona rural foram divididas em lotes, cercadas e vendidas. Quem podia comprar as terras eram os burgueses e nobres, que transformaram terras em pasto para a criação de ovelhas usadas na produção da lã. Já os camponeses que viviam nessas terras foram obrigados a migrar para as cidades, causando um inchaço urbano e gerando problemas sociais profundos. Então vamos comentar sobre isso agora. A lei do cercamento ia lá, cercava onde estava vivendo ali uma família de camponeses. Se eles não pudessem comprar, o que eles faziam? E eram expulsos daquelas terras. E para onde eles iam? Para as cidades. Trabalhar aonde? Nas fábricas que estavam nascendo. Então gerou um acúmulo populacional muito grande na Inglaterra. Era muito caótica a situação das pessoas quando viviam ali na dependência de ter que trabalhar nessas fábricas. O horário de serviço delas era muito sofrido, era extremamente penoso. Eles tinham de 16 horas, 14, 16 horas, 18 horas trabalhadas, 15 minutos para almoçar, 15 minutos para jantar, poucas horas de sono. Então o sofrimento dessas pessoas era muito grande. Trabalhavam mulheres, crianças, homens adultos, de todos os jeitos. As crianças, inclusive, gente, era usada para entrar dentro das máquinas, para poder consertar uma peça ou outra que a máquina dava problema. Então foi muito caótico que essa lei de cercamentos aí ocasionou na população, né, carente, nas populações camponesas da Inglaterra. E outra coisa também que fez com que a Inglaterra se saísse na frente aí da Revolução Industrial foi a questão de ter muitos recursos minerais, muito carvão para ser utilizado nas indústrias. Nós temos aqui duas sugestões de filme. Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um filme mudo, mas é bem bacana. Ele mostra exatamente como é que os trabalhadores viviam ali naquelas fábricas.
E nós temos esse Oliver Twist de 2005 também para vocês assistirem para saber um pouco mais sobre o assunto, ok? Vamos então para as atividades aqui, ó. Número 1. Neste texto aqui do número 1, fala sobre o início da Revolução Industrial, né? Sobre como a paisagem mudou, sobre como a tecnologia avançou aí com as revoluções industriais. E aqui embaixo fala assim: mas não se tratava apenas de inovações econômicas e tecnológicas. No final do século XVII, fazendeiros europeus começaram a arrendar terras para usar na criação de ovelhas, e isso forçou as pessoas a migrarem para os centros urbanos. Em consequência, surgiram os operários e as metrópoles. Então, vamos responder a questão, que a pergunta é a seguinte: o desenvolvimento do capitalismo industrial da Europa foi marcado por diversas mudanças, tais como, letra D, surgimento de uma nova classe social vinculada às fábricas e às metrópoles, os operários. 2. Com base no texto acima, liste as 3 fases da primeira revolução industrial e explique sua principal característica. Aí eu coloquei elas aí, ó: artesanato, modo de produção lento, o artesão era responsável por todas as etapas da produção. Manufatura, produção em série, onde as ferramentas eram fornecidas aos trabalhadores, onde cada um tinha sua função. E a maquinofatura, as oficinas substituíram os trabalhadores por máquinas, tornando-os operários, pois precisavam operar as máquinas e aumentaram a produção. 3. A Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas. Complete o quadro com essas características. Aí nós temos aí as consequências positivas: aumento da produção, desenvolvimento da tecnologia, especialização no trabalho, maior lucratividade para empresários, desenvolvimento das comunicações e desenvolvimento dos meios de transporte. As consequências negativas eu fui ali em cima no texto e copiei aquelas opções que eu já li com vocês e também acrescentei aí o surgimento do consumismo e o crescimento desordenado das cidades. 4. Identifique quais fatores fizeram a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Acumulação de capital, que também na época dos descobrimentos eles acumularam bastante dinheiro. Os cercamentos, que expulsavam as pessoas, né? Criou lotes de terra na Inglaterra, foram vendidos e as pessoas que não podiam pagar foram expulsas de suas terras. E a utilização das energias naturais e as inovações técnicas, ok? Então é isso, meus queridos, chegamos ao fim da semana 3, eu espero você breve na semana 4.